para você analisar junto com essa postura do Lula. Acho relevante. Vamos lá. Para apresentar, por que essa Lula-dependência? O PT está envelhecendo? Eu convivi com o Lula, não tanto nesses últimos 10 anos. O Lula sempre estimulou lideranças novas. Ele já pensava em não ser candidato em 98. Mas uma coisa é ele estimular, outra coisa é surgir. Não, mas surgiu. O Haddad é uma liderança. O Haddad quase foi presidente da República. E a ministra da Fazenda, e foi ministra da Educação. Ele tem lideranças novas. O Rafael Fonteles no Piauí é uma liderança nova. Os governadores todos são liderança nova. O Camilo, todos que passam, tirando o Hélito, já é um quadro. Mas lideranças nacionais. Sim, mas o Nicolas também não. O Nicolas também não é liderança nacional. Liderança nacional só tem o Bolsonaro e o Lula. O Marcel pode se projetar. Qual é a circunstância histórica dessa situação do PT? É que nós passamos 7 anos reprimidos. Vamos lembrar que nós enfrentamos o Mensalão e depois a Lava Jato, certo? E que nós não só quase perdemos o registro do PT e o Lula foi processado, condenado e preso, o Lula. Não vou nem falar de nós, eu e outros. E nós não podíamos sair às ruas com símbolos do PT, quer dizer, nós fomos segregados socialmente. Então, isso tem um custo, como teve um custo de 21 anos de ditadura militar para surgir novas lideranças no Brasil. Eu achei, Adriles, extremamente interessante a postura dos caras, porque mostra muito bem o alinhamento do consórcio com o Supremo e o apoio à perseguição. É aquele tom mesmo da galera que meteu a mão no Estado, cometeu os maiores atos de crimes e estelionatos e roubo da máquina pública nunca antes vistos na história do Brasil, e o cara ainda usa isso para fazer uma espécie de, agora é a direita que está no olho do furacão. Marco, joga pro PH, porque deu pique no meu áudio aqui, eu não escutei direito o que o Zé Disseu falou. Depois tranquilo. Tá? Vai lá, Paulo. Deixa eu resolver o negócio aqui. Não, perfeito, sem problemas. Eu vou pegar os dois temas, então. Primeiro, complementando o que o nosso querido Gustavo comentou, o Brasil tem uma história muito interessante, né? E o porquê que o Brasil ele sempre abre as Assembleias Gerais da ONU. O motivo é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, ao ser formado ali o Conselho de Segurança da ONU, nós tínhamos uma intenção clara de quase todos os países de que o Brasil deveria fazer parte desse Conselho de Segurança. Só que isso foi barrado justamente pelo andar político que o Brasil estava seguindo. Vale lembrar que naquela época o Brasil estava com a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas e também o Gaspar Dutra, que seria o seu sucessor eleito presidente da República, eles eram alinhados, né, às ideologias, principalmente do fascismo, mas o Gaspar Dutra especificamente ao nazismo, né? O Gaspar Dutra ele tinha uma afeição muito grande ao nazismo e que infelizmente depois foi presidente do Brasil. E o Winston Churchill, ele foi o homem que olhou e falou assim, olha, é perigoso nós colocarmos o Brasil aí, porque isso pode significar um problema grande, mas o Brasil sempre teve um peso geopolítico muito grande. E isso era algo novo naquela época. Talvez quando nós olhamos hoje em dia, com o olhar de 2024, a gente vai entender, mas o Brasil, ele nunca teve muita importância diplomática, ou alguns esquerdistas vão falar, não, o Lula estava ali brigando por protagonismo. Na verdade, é o contrário. O Brasil ele foi colocado nessa posição de anão diplomático, principalmente pós-1988, no que é chamado aí da Nova República. E esse processo ele começa com muita força mesmo, né, com o Fernando Henrique. Os militares já tinham dado início nessa questão da nossa pequenez diplomática, mas é com o Fernando Henrique, depois com Lula, que a gente parte para um politicamente correto e para onde a manada está indo. Então o Brasil ele perdeu a sua relevância. Só que o Brasil, desde 1830 até ali meados de 1930, né, durante 100 anos, ele foi considerado um dos principais colossos diplomáticos. O Brasil era convidado até para mediar questões de conflito entre países. Né? Dom Pedro II, por exemplo, ele cumpriu esse papel. E o Brasil ele foi perdendo essa tradição diplomática. E isso é assustador, porque um dos pontos que nós vemos, inclusive, é que coisas que estão acontecendo no próprio continente latino-americano hoje, ele não está sendo observado nem mesmo pela direita, né? Então, o Brasil ele se acostumou a ser tão irrelevante diplomaticamente quanto não dar atenção às questões geopolíticas e relações internacionais. E isso é o que dirige principalmente a política interna. Às vezes a gente fica revoltado com as coisas que a esquerda está fazendo no Brasil. Isso já está vindo empacotado de fora há muito tempo.
né? Já está acontecendo fora, só que nós não estamos observando. Quanto ao José Dirceu, ele comentando sobre a questão das lideranças, eu achei muito bonito da parte do senhor José Dirceu. Ele falou: nós enfrentamos o Mensalão e a Lava Jato, né? Olha que coisa linda, eles são vítimas, né? Não é o Brasil que é vítima do roubo de 30 bilhões que essa gente fez, né? Mais de 30 bilhões, que tornou a Petrobras a empresa mais endividada do planeta. Não, de maneira alguma. Isso sem falar em toda a corrupção que vai além do dinheiro. Nós temos aí a criação dos campeões nacionais, esses campeões nacionais que financiavam ditaduras, financiavam também eleições dentro da Venezuela e em outros países, inclusive o Daniel Ortega, há 2 semanas atrás, estava ameaçando o Lula aí de ele abrir o bico para outras coisas que não vieram à tona. Nós temos mensalão para grupo guerrilheiro marxista, traficante de drogas, e o Lula dizendo, por exemplo, no ano passado, que o Maduro só precisava criar a sua nova narrativa, né? E falando ali ao lado daquele homem que é considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo, com a cabeça dele a prêmio, com recompensa de 15 milhões de dólares, inclusive, que estão aí para aumentar para 100 milhões de dólares, tá? Vai entrar em votação no Senado americano essa questão. Não, mas isso daí é porque eles enfrentaram, né? Olha como o poder das palavras, ele bem utilizado, como o José Dirceu fez, engana muita gente. Agora, um outro ponto que eu achei interessante ele comentar ali é a questão de que o registro do PT quase foi cassado. O registro do PT não foi cassado por conta da militância e por conta, né, da falta de vergonha na cara do poder público brasileiro em muitas questões. Porque há motivos, provas de sobra para que o PT não tenha mais o seu registro, inclusive por recebimento de financiamento externo, inclusive $1 milhão que eles receberam do Muammar Gaddafi para a campanha do Lula de 2002. Isso é crime no Brasil e nada acontece.